Olá pessoal, meu nome é Adonias Teixeira, sou professor do curso de Ciências Biológicas e hoje nós iremos iniciar o estudo sobre uma das disciplinas que compõem o nosso curso, que é o estudo da anatomia, a disciplina da anatomia. Nessa aula introdutória, nós iremos identificar os conceitos básicos de anatomia, as principais características que devem ser verificadas para o estudo da anatomia, certo? E teremos, como o próprio nome já diz da aula, nós teremos uma introdução básica de conceitos, estruturas, visualizações, certo? Que vão auxiliar no estudo da anatomia, tá ok? Então, no estudo da anatomia, anatomia, como vocês já sabem, como a grande maioria de vocês sabem, é um dos ramos de estudo da medicina. Ela está incorporada, né, no curso de Ciências Biológicas, assim como também está incorporada principalmente nos cursos, né, de saúde. Então, o termo anatomia, né, ele provém do grego, ele deriva, né, de palavras como anatomy e ana, não é isso? Que significam através, que tem o significado de através, e tome, que faz referência ao corte. Então, anatomia é o estudo, pessoal. Anatomia é o estudo de peças corporais que são estudadas através do corte. Então, todas as estruturas que compõem um ser vivo, elas podem ser separadas. Elas podem ser separadas para que elas possam ser estudadas de maneira individual. Então, esse estudo da anatomia faz referência ao estudo de estruturas separadas do corpo humano de maneira individual ou em conjunto, certo? A gente vai ver mais na frente que a anatomia ela se divide, né? Ela tem certas divisões de estudo, então, dependendo do curso que você esteja fazendo, por exemplo, é, um curso para dentista, pessoas que fazem odontologia, eles utilizam mais o estudo da anatomia regional. Estudos para a área da saúde, como medicina, eles utilizam muito a anatomia dos sistemas. Então a gente vai ver tudo isso na aula de hoje, tá ok? Mas é importante a gente saber que a palavra, né, a terminologia, a anatomia, ela vem de estudo através do corte, tá ok? Então vamos falar um pouquinho da ascensão do estudo da anatomia, né? É uma disciplina antiga, associada ao estudo do corpo humano, como eu já vi falar para vocês, associada ao estudo do corpo humano, e denomina o conhecimento anatômico dos animais que caçavam, né? Então, o que isso quer dizer, professor? O entendimento de anatomia, pessoal, ele vem desde o período pré-histórico. Então, o estudo é uma coisa, o entendimento de anatomia, ele vem desde o período pré-histórico. Então, por exemplo, era importante para os nossos parentes, né, pré-históricos, que eles tivessem noção de como abater um animal, de como fazer um corte do animal para evitar a perda de carne, né? Por exemplo, temos aqui um grupo de humanos pré-históricos estavam caçando um animal e aí era importante saber qual era o local em que o animal deveria ser abatido, qual local do corpo do animal ele morreria com maior facilidade. Era importante também se observar como era feita como eram feitos os processos de corte desse animal, então para que você tivesse o menor desperdício possível. Então não o corte desse animal não era feito de todo jeito, então tinha que ter um corte mais aprimorado para, por exemplo, retirar o couro, que poderia ser utilizado como vestimenta, como cobertura, né, das cabanas. Você poderia também observar outros animais caçando. Então, ao observar outros animais caçando, os seres humanos eles puderam entender também quais eram as partes do corpo, né, as partes do corpo da presa que eram mais suscetíveis a se alimentar. Então, por exemplo, que tinham maior nutrientes, que eram de mais fácil, as estruturas do corpo que eram de mais fácil mastigação. Por exemplo, o fígado. Se você vê qualquer documentário de um predador, quando ele apanha sua presa, um dos principais órgãos que esse predador se alimenta, em primeiro momento, é o fígado. Então, era necessário, né, para os nossos ancestrais, né, esse entendimento de anatomia.
para saber como é que o animal era abatido com eficiência, para saber como o corte nesse animal teria que ser feito, para não desperdiçar recursos, não desperdiçar carne, não desperdiçar couro, não desperdiçar ossos que poderiam ser utilizados, né, ser utilizados como armamento. E todo esse entendimento de anatomia, ele foi se passando de geração em geração, né? Foi passando de geração em geração, até nós chegarmos ao que a gente entende hoje como o estudo da anatomia, né? Mas tudo isso foi a partir do entendimento da anatomia. Então, a anatomia, antes de ser um estudo, antes de ser uma disciplina que a gente está cursando, ela é um entendimento. Então, nossos ancestrais, eles entendiam a importância da anatomia, e se entender a anatomia de uma presa, principalmente, de um animal que caçava, ok? Então vamos lá. As primeiras noções de anatomia, elas foram postuladas por Aristóteles e Galeno, principalmente Galeno. Entre esses dois, o principal foi Galeno. Então Aristóteles, ele foi o primeiro a usar, né, a palavra anatomy, né? E como vocês puderam ver na designação anterior, no nosso slide anterior, significa através de um corte. Então a visualização através de um corte, no qual a anatomia, né, ficou como estudo através de corte, né? Então o Aristóteles, ele foi o primeiro, né, a usar a palavra anatomy. Aristóteles, de 384 a 382 a.C. Já o Galeno, né, ele foi um dos primeiros que praticavam a prática da dissecação. Então ele dissecava animais e posteriormente comparava com humanos. Então a gente pode perceber com isso, né, que o Galeno, ele, ao fazer essa prática de dissecação, ele extrapolava algumas características morfológicas encontradas em certos animais para os humanos. E isso não é correto de se fazer, por quê? Porque nós sabemos hoje que existem várias diferenças estruturais e morfológicas entre nós, seres humanos, e outros mamíferos aparentados, não é isso? Mas como nesse período, né, do século II depois de Cristo, não se permitia a utilização de dissecação em corpos humanos, era o que o Galeno tinha, né? Ele era a única alternativa que ele tinha para o estudo. Mesmo assim, esse entendimento, os seus manuscritos, os seus desenhos, eles foram importantes, né, para desenvolver o estudo da anatomia. Entretanto, lembrando que esses manuscritos, eles possuíam muitos erros. Por quê? Porque já que ele não conseguia, ele não podia, na realidade, devido às proibições da igreja, né, e devido ao entendimento ético daquele período, de que o corpo era um instrumento, era uma estrutura fornecida por Deus e não podia ser profanado. Então ele fazia a dissecação dos animais, principalmente mamíferos, e extrapolava essas características para os seres humanos. Então, entre os seus manuscritos, nós podemos verificar vários erros, né, que perduraram por todo o período da Idade Média. Né, isso perduraram por todo o período da Idade Média. Porque dentre esse período era proibido se fazer dissecação de seres humanos. Tá, ok? Então, então, quando a gente fala disso, né, dessa proibição, nós percebemos, né, que devido à igreja, devido a esse embate entre ciência, anatomia versus igreja, principalmente na Idade Média, os pesquisadores, eles tiveram seu conhecimento estagnado, né? A ciência, nesse período como um todo, ela teve o seu conhecimento estagnado, porque a igreja manipulava através dos reis, a igreja manipulava a sua vontade através dos reis. Então eles proibiam estudos com dissecação de corpos humanos, e nesse período a medicina ela não se desenvolveu. Nesse período a medicina ela não se desenvolveu. Nesse período nós não tínhamos a prática medicinal. É tanto que foi nesse período, né, que nós tivemos vários julgamentos por profanação necromancia, como era chamado, né, a profanação de corpos mortos, não é isso? Corpos de seres humanos mortos, o estudo de seres humanos mortos. Então, para você aqui, nós temos aqui
Tribunal da Santa Inquisição, duas imagens aqui representando o Tribunal da Santa Inquisição, e nós temos aqui uma outra imagem clássica também, que é a queima das bruxas, né? As bruxas elas eram queimadas vivas. Teoricamente, essas mulheres eram mulheres que tinham conhecimento, né, da natureza, tinham conhecimento de estruturas medicinais, né, de fórmulas medicinais primitivas para aquele período, mas tinham esse conhecimento de observação, né, de gerações, e por elas praticarem esse tipo de medicina, elas eram tratadas como bruxas. Esse tipo de medicina primitiva, elas eram tratadas como bruxas e foram perseguidas, torturadas e assassinadas a fogo, tá, ok? Então, é nesse período aqui da Idade Média que nós temos uma estagnação da ciência, porque a igreja impôs, né, severas punições à prática da dissecação, com morte. Não bastasse mortes consideradas muito afrontosas, né, como essas mortes aqui na fogueira, da queima das bruxas, né, isso? Então, mortes bastante dolorosas, né, de bastante sacrifício para o indivíduo, ok? Então, aqui nós temos duas imagens do Tribunal da Santa Inquisição e aqui da fogueira, né, as bruxas na fogueira, né? Então, o homem era, como a igreja dizia, né, como a igreja postulava, né, o homem era a criação de Deus e seu corpo não poderia ser violado. Então, durante toda a Idade Média, práticas de dissecação em corpos humanos foram proibidas e punidas severamente. Contudo, né, no século IX, nós tivemos o retorno da prática da dissecação, e um dos principais indivíduos que iniciaram essas práticas, né? Nós temos registros dessas práticas de dissecação, do retorno dessas práticas de dissecação, foram através dos estudos do Modino de Luci, né, em 1316. Entretanto, pessoal, uma característica desses estudos do Modino de Luci e de vários processos de dissecação que nós tivemos até a aparição de Andreas Vesalius, é o quê? Era que esses indivíduos, né, os professores, né, eles ficavam em suas cátedras. Nós tínhamos locais de estudo, esses professores faziam a leitura, não é isso? Eles estavam aqui geralmente fazendo a leitura dos manuscritos de Galeno, né? Como a gente já havia dito nos slides anteriores, Galeno ele fez estudos baseados na anatomia de animais e extrapolou certas características para os seres humanos. Então, essas práticas de dissecação ainda eram muito primitivas, né? E, de certa forma, não tinham um certo cuidado, um certo primor na observação. O que fez com que perdurasse, não é isso? Esses erros nos rascunhos do Galeno por vários e vários anos. Então, esses erros nos rascunhos do Galeno foi perdurado por vários e vários anos. Por quê? Porque a prática de dissecação não é uma prática, como se possa dizer, não é uma prática para qualquer um, né? Então, nem todo mundo gostaria de se sujar, nem todo mundo gostaria de entrar em contato com as vísceras. Então, esse processo era feito pelos barbeiros ou pelos seus auxiliares, né? Auxiliares do professor. Então, enquanto o professor fazia a leitura do manuscrito de Galeno, né? Aqui nós temos aqui, ó, do manuscrito de Galeno, né? Aqui em outra imagem a gente vê, eu pesquisei outras imagens, mas essa estava em resolução melhor, mas em outras imagens de menor resolução nós poderíamos ver o professor segurando o livro. Então, enquanto o professor ele fazia a leitura, né, isso dos manuscritos, nós tínhamos aqui um barbeiro ou um auxiliar que fazia esses cortes. Mas como o barbeiro e o auxiliar eles não tinham o conhecimento técnico, não é isso? Eles não tinham um conhecimento muito aprofundado do estudo da anatomia, vários erros dos rascunhos de Galeno, eles perduraram por vários anos. E aqui nós tínhamos quem aqui? Nós tínhamos os estudantes, né? Então, os estudantes observavam, contudo, nós não tínhamos a presença direta, né, do professor sobre o processo de dissecação. Tanto que a gente fala que
o professor ele ficava na sua cátedra. A cátedra vem de cadeira, né? Então o professor ficava em um local mais elevado, na sua cátedra, e aí na sua cátedra ele dava as instruções ao barbeiro ou aos auxiliares. E aí os estudantes em volta, certo? Os estudantes em volta, fazendo a visualização das estruturas anatômicas do corpo que estava sendo dissecado. Uma outra característica também, pessoal, é que conforme o processo de dissecação ele foi avançando, né, conforme o processo de dissecação ele foi avançando, começou a ser feito, né, e se popularizando, começou a ser feito eventos. Então, às vezes, eventos de dissecação eram feitos ao ar livre. Então, o professor estava dando uma aula, ou então queria arrecadar dinheiro para sua escola, para sua instituição. Então, esses processos de dissecação, eles eram feitos ao ar livre para arrecadação de dinheiro por esses curiosos, né? Contudo, em 1943, né, nós tivemos a publicação desse manuscrito De Humani Corporis Fabrica, que é de autoria do Andreas Vesalius. Andreas Vesalius, esse que é considerado o pai da anatomia moderna, e uma das características principais do Vesalius é que ele corrigiu muitos erros, né, dos manuscritos de Galeno. Isso aconteceu por quê? Porque em vez de ser um professor catedrático, não é isso? Ele era um professor prático. Então era ele que colocava a mão na massa, era ele que dissecava os corpos, certo? E uma outra característica dele também é que ele tinha uma grande habilidade com desenho. Então esse seu trabalho, De Humani Corporis Fabrica, além de ter descrições minuciosas, né, de estruturas corporais, que também foram, como é que se diz, foram corrigidos vários erros, né, dos manuscritos de Galeno. Esse manuscrito ele possuía várias ilustrações muito bem detalhadas que ajudaram a difundir o estudo, né, da anatomia. Então aqui nós temos uma imagem de Andreas Galeno, aqui dissecando, né, participando de uma dissecação de um corpo. Então vocês viram aqui que foi retirado, né, parte de tecido, e aqui nós estamos vendo estruturas musculares, né? Então está possivelmente fazendo a análise de estruturas musculares. Então Andreas Vesalius é considerado o pai da anatomia moderna de 1514 a 1564, ok? Uma das principais características quando a gente fala em Andreas Vesalius é que ele corrigiu, não é isso? Ele corrigiu vários erros dos manuscritos de Galeno, e o seu fator principal para que o seu trabalho fosse tão bem conceituado na época, depois da sua publicação, porque ele teve que ter um aval de um monarca, né? De um monarca do período, então é que possuía ilustrações muito detalhadas, ok? Então vamos lá, dando continuidade. Então o estudo da anatomia, pessoal, ele vem se desenvolvendo desde a era pré-histórica. O entendimento da anatomia, perdão, ele vem se desenvolvendo desde o período pré-histórico, quando os nossos ancestrais, eles começaram a entender a anatomia, não é isso? Começaram a entender os processos anatômicos, principalmente pela questão da caça, né, para não desperdiçar material, para ser mais efetivo no abate do animal, tá ok? Então essa compreensão da anatomia, ela vem desde das eras pré-históricas, tá ok? E esse entendimento da anatomia ele foi se desenvolvendo ao longo dos anos com processos de estudos, com dissecação de animais, depois com dissecações de seres humanos, e posteriormente com dissecações de seres humanos com um cuidado mais detalhado, não é isso? Devido à presença do próprio professor no processo de dissecação, como ocorreu com Vesalius, não é isso? E através do estudo da anatomia nós pôde-se desenvolver ao longo da história várias técnicas da medicina, que vem desde a medicina mais comum até a medicina moderna. Então, por exemplo, na Idade Média não se era permitida a prática da medicina, então nós tínhamos os barbeiros, os chamados barbeiros. Então esses barbeiros eles faziam algumas práticas, né? Eles tinham conhecimento de algumas poucas técnicas, e a principal delas, que era permitida, era o processo de sangria.
Então, os barbeiros acreditavam que ao sangrar determinados indivíduos, eles poderiam estar tirando doenças que estavam presentes no sangue, tá ok? Nós também podemos ter o desenvolvimento de estruturas de proteção, porque no período da dissecação, que iniciou o processo de dissecação, não se tinha ainda o entendimento de doenças relacionadas a micro-organismos, então posteriormente se desenvolveu estruturas como os que a gente conhece hoje, os EPIs, não é isso? Estruturas de defesa, então nenhum médico disseca um ser humano, né, um corpo de um ser humano sem aparatos de defesa, né, contra possíveis doenças, certo? Então, e aí a anatomia ela veio para, não é isso? Ela veio para alavancar a medicina e, e com o passar dos anos, veio para alavancar a medicina, e com o passar dos anos, técnicas mais modernas e menos invasivas, elas foram, elas foram implementadas. Com o avanço da tecnologia, por exemplo, o raio-x e a tomografia são exames que podem ser utilizados, não é isso? Que são exames utilizados hoje em dia, na época moderna, que são menos invasivos. Então, com eles nós podemos verificar a presença de tumores, verificar a presença de fraturas, não é isso? Verificar alguma deformidade, e aí sem necessitar de um processo de dissecação, e você aí vai poder desenvolver um tratamento com maior cuidado e causando menos lesões, né, causando menos lesões no indivíduo, no seu paciente. Então a anatomia, o entendimento da anatomia ela vem desde a pré-história, foi se desenvolvendo, deu uma parada na Idade Média e começou a avançar após a Idade Média, devido às dissecações de corpos humanos. E com esse avanço, né, após a Idade Média, práticas da medicina moderna elas foram começando a ser incorporadas e, consequentemente, com o avanço da tecnologia, depois da Revolução Industrial e o avanço tecnológico, nós tivemos a possibilidade de se criar técnicas, não é isso? Técnicas menos invasivas que vão lesar o nosso paciente cada vez menos, vão lesar o paciente cada vez menos, tá ok? Então, a anatomia ela pertence à grande área da morfologia. Essa morfologia, tudo que for morfologia, ela trata-se do estudo do corpo, né? A morfologia ela trata-se do estudo do corpo no âmbito macro e microscópico. Então, através de práticas anatômicas, nós podemos visualizar estruturas macroscópicas e microscópicas, e as principais disciplinas vinculadas, né, ao estudo da anatomia estão a histologia, no âmbito mais microscópico, e estão a fisiologia, no âmbito de funcionamento dos sistemas, como eu já havia falado para vocês. Nessa aula de hoje a gente vai entender que a anatomia ela pode ser estudada de maneira mais regional, de maneira sistematizada, através do estudo dos sistemas. Então, nós podemos entender aqui que essa anatomia está vinculada a várias outras disciplinas. Assim como vocês, né, como vocês veem no curso de vocês. Então, geralmente nos cursos da saúde, de ciências biológicas, vocês veem, por exemplo, estudo da citologia, estudo da histologia, estudo da anatomia, estudo da fisiologia. Então, a anatomia ela está aí nesse curso de disciplinas, né, ela está aí no meio dessas disciplinas que são importantes para que a gente tenha um entendimento do funcionamento do corpo humano. Tá? Então, vamos lá. Uma das características principais do estudo da anatomia está relacionado com a sua nomenclatura. Então, geralmente, né, nomes de estruturas anatômicas, elas provêm, né, da utilização de prefixos e sufixos do latim e do grego. Isso por quê, né? Porque esses prefixos e sufixos do latim e grego tratam-se de línguas mortas. O grego e o latim tratam-se de línguas mortas, línguas que não variam mais. Então, é importante você utilizar essas línguas para que você não caia na regionalização da nomenclatura de estruturas corporais, tá ok? Então, por exemplo, aqui eu coloquei essa imagem aqui, certo? Do bode gaiato, né? O famoso bode gaiato. Então nós temos aqui a anatomia segundo o cearense, né? Então venta, quengo, zóis, ureia, cangote, titela, goela, caixa dos peitos, bucho, viria. Então
dentre cada região, cada país, nós vamos ter línguas e gírias e palavras que são utilizadas de maneiras diferentes. Então, já pensou na bagunça que seria, né? Já pensou na bagunça que seria designar uma estrutura corporal? Então, a fim de se criar um padrão, né, de estudo para estruturas anatômicas, foi-se utilizado, né, prefixos e sufixos com designações gregas e latinas, tá certo? Através do grego e do latim, que são palavras que não variam, que não flexionam mais, porque são línguas mortas, que ninguém fala mais, tá certo? Uma característica também importante do estudo de nomenclatura na anatomia é que logo no início, conforme os professores dissecavam e conheciam estruturas e órgãos e ductos novos, tinha-se a prática do epônimo, deu-se a prática do epônimo. Então, era comum que um pesquisador, ao descobrir um órgão, descobrir um túbulo, descobrir uma estrutura anatômica nova, ele descrevesse essa estrutura com o seu nome, certo? Então, por exemplo, canal de Bartholin, cápsula de Gilsen, cápsula de Bowman, cavo de Meckel, divertículo de Meckel, ducto de Stensen. Então, preste atenção, isso não é bom para a anatomia, para o estudo da anatomia, porque além de a gente se evitar essa regionalização, essa variação das nomenclaturas das estruturas anatômicas, é necessário que a gente dê a essas estruturas anatômicas nomes que façam significado com o que elas fazem, com a sua função, com a sua posição, de onde ela está mais próximo, porque vai facilitar o estudo. Então, por exemplo, essa prática do epônimo, ela foi deixada para trás. Logo no início do estudo das dissecações, essa prática do epônimo era a principal utilizada na descrição de estruturas. Só que aí, por exemplo, um cara lá na França, ele descreveu uma estrutura, ele colocou ducto do José, e um cara lá no Portugal, ele descreveu essa mesma estrutura, não tinha essa comunicação, né? Não tinha essa comunicação como a gente tem hoje através da internet. Então, o cara lá foi e colocou ducto do João, entendeu? E aí, através da utilização de nomenclaturas que fazem referência à sua posição, à sua função, certo? Ficou mais fácil se entender de que órgão, de que estrutura a gente está falando, entendeu? Então, por exemplo, o canal de Bartolini é o ducto sublingual maior. A cápsula de Gilsen é a cápsula hepática. A cápsula de Bowman é a cápsula do glomérulo renal. O cavo de Meckel é o cavo do glândulo trigeminal. O divertículo de Meckel é o divertículo ilial. E o ducto de Sten é o ducto parótido, tá certo? Então, o estudo da nomenclatura da anatomia ela iniciou através da utilização dos epônimos. Lá no período da dissecação, o cara dissecava e dava o seu nome àquela estrutura que ele tinha identificado. Depois, percebeu-se que a utilização do grego e do latim ele deveria ser como é que se diz? Padronizado. Por quê? Porque com a utilização do grego e do latim, por se tratarem de palavras de línguas mortas, não iria ocorrer a variação linguística na nomenclatura das estruturas, e posteriormente, não é isso? Nós tivemos a eliminação dos epônimos, né? E começamos a dar a nomenclatura, né? A nomenclatura dessas estruturas anatômicas através da sua forma, através da sua posição ou situação, através do seu trajeto, através de suas conexões, através da sua relação, através da sua função e através de critérios mistos. Então ficou mais fácil se entender cada estrutura quando a gente trabalha com esse tipo de nomenclatura, quando a gente utiliza essas características para nomear uma estrutura corporal, nomear uma estrutura morfológica. Então, a forma, por exemplo, músculo trapézio, relacionado à posição, nervo mediano, é um nervo que está localizado na posição mediana. O seu trajeto, artéria circunflexa da escápula. Então, você entende que essa artéria está passando pela escápula, não é isso?
as suas conexões ou interrelações, ligamento sacroiliaco, então o ligamento que está entre sacro e ilho, não é isso? A sua relação com o esqueleto, por exemplo, a artéria radial, sua função, músculo levantado da escápula. E aí também nós podemos ter os que a gente chama de critérios mistos, né?